As funções trigonométricas também foram vistas lá no ensino médio. Vocês viram lá no ensino médio, certamente, função seno, função cosseno, função tangente. Provavelmente vocês viram falar da arco-seno, arco-tangente, secante, um tanto de funções trigonométricas, né? Aqui a gente vai simplificar, a gente vai falar principalmente da função seno e da função cosseno. De vez em quando, ao falar de funções, a gente vai usar a função tangente, que é a seno dividido por cosseno, e pronto, tá? Não vou entrar no âmbito desta disciplina, naquele catálogo, né, de funções trigonométricas, mas a gente vai tentar entender com mais profundidade um pouco o que é esse conjunto de funções. As funções seno e cosseno, lá no ensino médio, elas normalmente são definidas dessa maneira que eu vou definir aqui. Aí é claro, né, tem toda uma diversidade de escolas de ensino médio, nem todas vão dar igual importância para esse tópico. Tá? Aqui eu estou traçando o que seria um gráfico, um desenho aqui, em que eu desenhei um círculo de raio 1, centrado no ponto 00 do plano cartesiano. Tá? Esse eu vou chamar de círculo trigonométrico. A ideia aqui é, por meio desse círculo trigonométrico, eu calcular o que vai ser o seno e o cosseno de θ. Θ é o ângulo que é formado entre aqui um segmento de reta que começa aqui na origem e vai a um ponto qualquer aqui do círculo, e o eixo positivo aqui a parte positiva do eixo do x. Então, eu posso traçar qualquer segmento de reta ligando a origem a um ponto qualquer desse círculo, do círculo trigonométrico. Isso define um ângulo θ. E aí a gente define o seno e o cosseno desse ângulo θ. O cosseno ele é definido como o valor x, né, das coordenadas desse ponto. E o seno é definido como o valor y das coordenadas desse ponto. Então, aqui a gente tem uma definição geométrica do que é a função seno, o que é a função cosseno. Bom, então agora nós vamos tentar entender como é que é a construção das funções seno e cosseno. A gente vê nessa figura, aqui do lado esquerdo, o círculo trigonométrico, que é onde a gente vai definir o que é o seno e o que é o cosseno de um ângulo. A gente tem aqui, né, um ponto sobre o círculo trigonométrico. Esse ponto, quando a gente liga ele por um segmento aqui à origem do sistema de coordenadas, ao centro do círculo trigonométrico, né, a gente tem que esse segmento define um ângulo aqui com o semi-eixo positivo, né, do x. Este ângulo é aquilo sobre o qual a gente vai definir o que é o seno desse ângulo e o que é o cosseno desse ângulo. Tá? Então está aqui, né? O círculo trigonométrico, um segmento de reta que vai da origem do círculo até um ponto no círculo. Esse segmento define um ângulo em relação ao semi-eixo positivo, e é esse ângulo que a gente vai querer saber qual é o seno desse ângulo, qual é o cosseno desse ângulo. O seno desse ângulo é definido como a projeção desse ponto que está aqui sobre o círculo trigonométrico. A gente projeta esse ponto aqui no eixo dos y, ali no eixo vertical, né? E o comprimento aqui, o tamanho dessa projeção, isso é definido como o seno deste ângulo.
O cosseno desse ângulo é definido, por outro lado, como... Aí eu projeto aquele ponto agora no eixo do x, né? Eu projeto no eixo horizontal aqui do sistema de coordenadas, defino agora esse outro segmento aqui, que é a projeção desse ponto, né? Esse segmento tem um comprimento que a gente vai dizer que esse comprimento é o cosseno do ângulo que a gente está considerando. Ok? Então a definição de seno e cosseno de um ângulo é isso. A gente define o seno e o cosseno como sendo o comprimento dessas duas projeções. A projeção aqui no eixo vertical é o seno do ângulo, a projeção no eixo horizontal é o cosseno do ângulo. Para cada ângulo diferente, né, a gente tem um valor diferente de seno e de cosseno. Os gráficos aqui em azul e em verde significam respectivamente, né? O gráfico em azul é o gráfico dos senos e o gráfico em verde é o gráfico dos cossenos dos ângulos. Tá? Então, este ângulo aqui ele tem um certo valor, eu marco o valor aqui no eixo horizontal. Está aqui. Ele é marcado sobre esse pontinho que está marcado aqui em preto. O valor do cosseno, esse comprimento aqui, eu venho e marco aqui na direção aqui das ordenadas, né? Eu venho e marco aqui o comprimento aqui desse segmento é igualzinho o comprimento que vai desse ponto até este aqui. Portanto, aqui está marcado o cosseno desse ângulo. Esse comprimento, esse outro comprimento aqui do segmento azul, que significa o seno daquele ângulo, eu venho e marco ele aqui. Então vocês veem que o cosseno significou eu marcar esse ponto verde aqui, que está precisamente sobre o gráfico dos cossenos. O seno, na hora que eu vou e marco o valor do seno desse ângulo, eu marco esse ponto azul aqui, que também não por coincidência está aqui sobre o gráfico dos senos. Né? A ideia é que para cada ponto diferente que eu tiver aqui no eixo do x, né, eu tenho esse ponto significa um ângulo diferente aqui, e esse ângulo teria um certo valor de seno e um certo valor de cosseno. Cada ângulo diferente tem um valor diferente de seno e de cosseno, e esses gráficos aqui, essas figuras, né, elas representam exatamente como é que vai variar o seno e o cosseno na medida em que a gente variar o ângulo. Okay? É isso que significa essa figura. Né? Dessa maneira a gente vai interpretar seno e cosseno. Avançando aqui, essa outra figura mostra, né, um outro ângulo. Agora eu peguei um ângulo maior do que o que estava sendo visualizado anteriormente. Voltando aqui na figura anterior. Né? Tinha lá um certo ângulo, etc., defini seno, cosseno, etc. Abri mais o ângulo. Observem só que agora o ângulo ele está indicado aqui por esse traçado pontilhado aqui, né? O ângulo cresceu, ele vai originar esse outro ponto aqui sobre o círculo trigonométrico, né? Esse ponto agora está lá no segundo quadrante do círculo. Esse ponto também vai ter uma projeção no eixo dos y, aqui no sistema, no eixo vertical do sistema de coordenadas. Ele também vai ter uma projeção horizontal lá no eixo do x, no eixo horizontal, né? O eixo vertical, a projeção no eixo vertical, de novo, é o valor do seno desse ângulo. A projeção no eixo horizontal é, de novo, o valor do cosseno desse ângulo. Então, olhando aqui para o que aconteceu aqui no gráfico, né? Eu marquei agora o ponto aqui, nesse gráfico, onde eu estou representando os gráficos do seno e do cosseno, marquei o ponto aqui que corresponde ao valor do ângulo. Então, este ângulo aqui
tem um certo comprimento. Esse comprimento aqui, essa medida desse ângulo, está marcada aqui. A posição desse ponto corresponde à medida desse ângulo. O valor do seno está indicado aqui. Então, o seno é essa altura aqui positiva, né? Então, está aqui a indicação do seno desse ângulo. E o valor do cosseno, esse comprimento aqui, ele está indicado aqui. Notem que aqui no círculo trigonométrico, né, a gente tem uma projeção aqui que aparece do lado negativo do eixo do x. E o que está indicado aqui, né, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Como aqui a gente tem um valor negativo aqui na projeção, né, o ponto aparece aqui do lado negativo do eixo dos y. Então, o que aconteceu, né, da figura anterior para essa? A gente abriu o ângulo, a gente caminhou aqui, a gente aumentou o ângulo, então a gente caminhou para a direita lá no eixo do x, né? E a ideia é que cada pontinho que eu pegasse aqui no círculo trigonométrico, à medida que eu fosse avançando daqui para aqui, né, eu iria descrevendo aqui continuamente essa trajetória aqui do que seria essa marcação em cima dos gráficos, né, do seno e do cosseno. É importante a gente ainda definir o que acontece, né, se eu falo de valores negativos e positivos para o ângulo. A ideia da função seno e da função cosseno é a gente definir um seno e um cosseno para qualquer valor de x, sendo de x para x variando desde um valor infinitamente negativo até um valor infinitamente positivo, passando por todos os valores possíveis. Então eu tenho de ter um jeito de definir o que é um seno de um ângulo positivo, o que é um seno do ângulo negativo. Mesma coisa com um cosseno positivo ou negativo, né? Então, voltando aqui numa figura igualzinha àquela que a gente viu agora há pouco, né? A gente tem aqui um ângulo positivo que nos levou a definir este ponto aqui no círculo trigonométrico. Esse ponto aqui, então, no círculo trigonométrico dá essas duas projeções que definem um seno e um cosseno. Nota, então, né, que o comprimento desse ângulo aqui está registrado aqui nesse comprimento que a gente andou aqui no eixo do x, onde a gente marcou qual é o ângulo cujo seno e cosseno a gente está tirando. Aí, esse ângulo, né, tem um certo cosseno que está aqui o cosseno registrado no gráfico da função cosseno. Esse ângulo tem um seno que é definido como sendo essa projeção aqui. Está aqui, registrado aqui esse ponto no gráfico do seno correspondente a esse valor de seno. Okay? Até aí igualzinho àquilo que a gente tinha visto até agora. Preste atenção agora nessa mudança. O que aconteceu da figura anterior para essa, observem só, o ponto sobre o círculo trigonométrico é o mesmo. Ficou quase tudo igualzinho. Tem uma diferença, né, que agora, anteriormente eu tinha aqui um ângulo que ia sendo construído, fazendo um movimento no sentido anti-horário. Observem que nessa nova situação eu fiz um movimento no sentido horário. Eu estou falando desse outro ângulo aqui que foi construído andando ao contrário do que a gente estava andando antes. Andar no sentido horário significa, então, para a nossa convenção aqui de como a gente está construindo a função seno e a função cosseno, andar no sentido horário significa a gente descrever um ângulo negativo, um valor negativo para o ângulo. Então, aqui no gráfico do seno e do cosseno, né, para marcar esse ponto aqui, que foi gerado com um ângulo negativo, a gente anda para trás aqui no eixo do x. Né? A gente está falando do seno agora desse x aqui, que é um x negativo, que tem
este valor de cosseno e que tem este valor de seno. São os mesmos valores do seno e do cosseno desse ponto que a gente tinha visto anteriormente. Claro, o ponto é o mesmo, só que agora no gráfico do seno e do cosseno, a gente marca em outro lugar. A gente marca o seno e o cosseno de um ângulo negativo, quando antes a gente marcava o seno e o cosseno de um ângulo positivo. Isso, né, ilustra uma situação que é importante da gente compreender. O seno e o cosseno vão ser funções periódicas, vão ser funções que vão se repetir infinitamente, né? À medida que a gente vai fazendo um ângulo aqui e crescendo, 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 a gente vai passar infinitas vezes por esse mesmo ponto, que vai resultar, né, cada vez que a gente passar de novo por ele, no mesmo seno, no mesmo cosseno. Então aqui a gente, e é claro, se eu ando aqui no sentido positivo, eu passo nesse ponto. Se eu ando no sentido negativo, eu passo nesse mesmo ponto. Os valores de seno e cosseno são os mesmos, só que os lugares onde esses valores aparecem são diferentes. Aqui a gente tem o lugar onde esse valor de seno e de cosseno apareceu, antes tinha sido num ponto parecido com esse daqui. Tinha sido aqui, ó. Ok? Então, a ideia é seno e cosseno se repetem a cada vez que o ponto volta para o mesmo lugar. E quanto que o x tem de andar para o ponto voltar no mesmo lugar? Tem de andar 2π. Tem de andar um comprimento que corresponde a 2π radianos da medida daquele ângulo. Então, a cada 2π que a gente anda para frente ou para trás aqui, a função cosseno volta para o mesmo lugar, a função seno volta para o mesmo lugar que ela estava antes. Isso é importante da gente entender. E é claro, né, dentro da lógica de que a gente tem de definir senos e cossenos para quaisquer valores de x, né, a gente tem de definir ângulos maiores que 2π, menores que menos 2π, dá na mesma, né? Ou seja, a gente tem de ter uma definição que permita o ponto sendo revisitado infinitas vezes. É isso que está ilustrado aqui. Olha só, a gente tem aqui uma figura em que tem aqui um ângulo positivo. Um ângulo positivo um pouquinho maior do que zero, né? Então está aqui. Ao descrever esse ângulo, eu tenho esse valor aqui de cosseno, esse valor de seno, né? Está aqui o ângulo marcado aqui no eixo do x aqui do gráfico do seno e do cosseno, o valor do seno, o valor do cosseno. Ok? Então, a ideia é, eu andei esse ângulo, cheguei nesse seno, nesse cosseno, aí eu chamo a atenção aqui, o que está acontecendo dessa figura para essa, tá? Nessa figura eu tinha andado esse comprimento aqui de ângulo. Na próxima figura eu vou descrever uma volta completa e voltar ao mesmo ponto. Então, o que aparece desenhado agora é esse ângulo todo aqui. Então, a ideia é, a gente sai de zero, vai andando, 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 volta para zero, anda mais um pouco e volta aqui no ponto em que a gente tinha parado. Esse ângulo aqui, que é um ângulo 2π maior do que aquele anterior, né? Então eu tinha esse ângulo, eu acrescento 2π, ou seja, acrescentar 2π significa eu dou uma volta completa aqui no círculo trigonométrico, volto no mesmo ponto. Aqui está indicado, né, ficou mais espessa a linha aqui, isso significa, né, eu andei 2 vezes em cima desse trajeto aqui. A lógica é claro que os valores de seno e de cosseno desse jeito e desse jeito são os mesmos. Tá? Se vocês olharem aqui no lado aqui
do gráfico do seno e do cosseno, o que vai aparecer é que eu tinha aqui o seno e o cosseno indicados, eu ando 2π. Vão aparecer de novo indicados o seno e o cosseno, passando pelos mesmos valores, só que mais à frente agora. Naquela mesma ideia de que a função seno e a função cosseno são funções periódicas com período 2π. A cada vez que o ponto aqui vai descrevendo uma volta completa no círculo trigonométrico, né, a gente tem um período sendo descrito. Então é isso a ideia aqui de que é esse conjunto de ideias que a gente precisa definir, né, que a gente precisa estabelecer para a gente definir completamente o que seriam as funções seno e cosseno, que continuam aqui para frente, aqui para trás, infinitamente, e descrevendo sempre esse movimento oscilatório exatamente desse mesmo jeito, se repetindo infinitamente à medida que o ângulo vai andando aqui no sentido positivo, né, crescendo a cada volta que ele faz, ou andando no sentido negativo, decrescendo a cada volta no sentido contrário, descrita aqui pelo ponto sobre o círculo trigonométrico. O filmezinho a seguir mostra como que uma variação contínua do ângulo lá no círculo trigonométrico produz os gráficos das funções seno e cosseno. A gente começa com um ângulo negativo que vai se aproximando de zero. Ele passa por zero, fica positivo, vai percorrendo aí todo o círculo trigonométrico, né, até que ele se aproxima de novo ali de zero e termina. Em termos de como representar a função seno e cosseno lá no 6MEF, aqui só é importante chamar atenção, é que em inglês, cosseno é o cosine. Então, a abreviação é a mesma que em português para o cosseno. No entanto, a função seno em inglês é a sine. Então, a abreviação é SIN, sim, ok? Então, isso acontece no Sage e em qualquer outro pacote de científico, matemático, etc. Padrão sempre da língua inglesa. Tá? Então, aqui eu defino a função seno, aqui eu defino a função cosseno e mando plotar os dois gráficos para gerar esta função. A função tangente, a gente falou que a gente vai ver com menos ênfase, tá? A função tangente. O nosso principal assunto, na medida que a gente for discutindo funções ao longo do curso, né, as funções que a gente vai ver vão usar muito frequentemente a função seno e cosseno como blocos construtores dessas funções. A função tangente, a gente cita ela apenas para ligar aí com coisas que vocês já viram, mas não é tão importante aqui no nosso contexto, não. A lógica, então, de como foi construído seno e cosseno implica, né, que o domínio dessas funções é todo o eixo real. Qualquer valor de θ serve, eu consigo calcular para qualquer valor de θ quanto que é o seno daquele θ e quanto que é o cosseno daquele θ. Então, tudo funciona direitinho. E a tangente? Alguém saberia me dizer o que acontece no caso da tangente? Oi. Como tangente é igual a seno sobre cosseno, a gente não consegue para todos os x. O cosseno, o denominador, ele sempre tem que ser maior que zero. Exatamente. Exatamente isso que eu estou querendo mostrar. Eu estava querendo dizer que a tangente de x é o mesmo que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, se a tangente é o seno sobre o cosseno, vai ter uma operação proibida, ou seja, uma operação que não tem jeito de dar certo,
na hora em que o cosseno ficar zero. A gente sabe que o cosseno, de vez em quando, fica zero, né? Então, o domínio da função tangente, ela vai ter de excluir os valores de x em que o cosseno se anula. Esse gráfico está evidenciando essa coisa. De acordo com esse gráfico, dá para ver, né, que tem aqui um tanto de valores em que a função cosseno se anula, portanto, a função tangente não está definida. Tá? Por esse motivo, né, a função tangente tem um gráfico que é composto dessas componentes aqui. Ele começa, por exemplo, uma componente começa aqui nesse ponto, termina nesse outro ponto. O cosseno, a gente viu, né, ele se anula em menos π sobre 2, depois em π sobre 2. Então, a tangente não está definida, nem em menos π sobre 2, nem em π sobre 2. E essa componente aqui da função tangente, ela percorre aqui esse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, em um de valor que é muito pequenininho, vai lá na direção de menos infinito, até outro que é gigantesco, na direção de mais infinito. Então, a função tangente, o gráfico dela é constituído dessas várias infinitas componentes. Conforme eu disse, o domínio da função seno e cosseno é tudo, todo valor de x. Já a função tangente, ela não tem seu domínio os lugares em que o cosseno vai para zero, né? E a gente termina aqui então essa lição.